Antes de começar o programa, a discussão já rolava solta aqui. Aliás, hoje vai espirrar sangue na televisão. Por vários motivos. Primeiro, os lances duvidosos. E aqui nós já começamos a discutir. E a minha posição é contrária a deles. A posição é esdrúxula. Segundo. Aliás, pode tirar esse negócio do TP aí, que eu não vou falar não vou mostrar e nem vou falar de negócio de briga, de trânsito, de violência, de bandido, não. Pode tirar isso aí que eu não vou falar. Pode assistir no Brasil, gente. Vamos falar de bola. Fala de torcedor, eu falo da torcida do Cruzeiro ontem que arrebentou no estádio. Insana a torcida, insana. Vamos falar aqui dos lances polêmicos. A discussão já começou pesada aqui, né? Burocrático no primeiro tempo do jogo, mas não faltaram emoções, principalmente no final. O Cruzeiro reclama da arbitragem. Aliás, agora assistimos uma entrevista do vice de futebol do Cruzeiro, Bruno Vicentinho, onde ele fala, inclusive, que um membro da diretoria está no Rio de Janeiro para levar uma reclamação formal e entregá-la na CBF, né? E daí aí tivemos herói, né? Que na verdade virou vilão, depois virou herói de novo, Vitor. Mais um clássico digno da grandeza desse jogão de bola. Daqui a pouco a gente fala de tudo isso aqui. Estou com os meus intrépidos comentaristas, Edu Panzi, o homem mal-humorado, Cadu Doné, Dimar Oliveira, Kika Branco, para receber a sua mensagem. Em breve vamos copiar o jogo aberto. Mostraremos fotografias do telespectador nesta tela que aqui está. Em breve, tá? Mas eu já quero emendar com um recado para você que está em casa, você que está assistindo aos Donos da Bola, em qualquer ponto de Belo Horizonte ou do estado de Minas. Todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, de circulação econômica no estado, arrecadando recursos para importantes, mas muito importantes mesmo, viu, gente? Muito importantes, não é? Os projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? Você não sabia? Então se ligue. É por isso que a gente sempre diz, com a Loteria Mineira, ganha até quem não joga. Loteria Mineira, um produto de Minas Gerais, não poderia ser do Rio Grande do Sul. Olha, não foi um primor de clássico, né? Mas se faltou técnica, sobrou vontade. Cruzeiro e Atlético fizeram um bom jogo no Mineirão. Será que o empate foi justo? E os lances polêmicos? Teve algum time beneficiado pela arbitragem, né? Do Voaden? Vamos com os melhores momentos aí. Na tela, então, os melhores momentos, a gente já começa a... Eu vou começar com você, ídolo Cadu Doné. Eu queria que você fizesse uma epítome do jogo, por gentileza. Um abraço, Everton, boa tarde a todos. O Cruzeiro jogou muito bem no primeiro tempo na sua defesa, né? Marcando muito bem, quando ainda estava 11 contra 11. Um esquema muito bem montado, muito eficiente. O Atlético oscilou, conseguiu atacar em certos instantes, principalmente pelo lado direito, sempre pelo lado direito, na verdade. Sobretudo quando o Luan inverteu com o Patrick e passou a jogar por ali. Primeiro tempo, vitória do Cruzeiro parcial por 1-0. Acho que dá para dizer que foi justa pelo que aconteceu no primeiro tempo. E acho que o Vitor falhou no gol do William. Ele até não reconheceu a falha e não acho que foi por dificuldade de reconhecer o próprio problema, não, porque o Vitor já mostrou em outros momentos que tem essa hombridade. É simplesmente uma divergência de opiniões. Ele achou que estava muito próximo ali a bola. Até concordo nesse aspecto, mas acho que foi muito fraca a bola ali do William. O arremate dele foi muito fraco. Ele quase que chegou dividindo ali com o zagueiro. Então, dava para defender principalmente um goleiro da qualidade do Vitor. Agora, não preciso nem falar que depois, mais uma vez, ele protagonizou um lance épico, salvando o Atlético no final do jogo. No segundo tempo, o Mena, bem expulso, acabou mudando totalmente o andamento da partida. Foi o grande ponto do jogo, né, Igor? Foi o grande ponto do jogo e eu fico absurdado, senhor Everton Guimarães. Como que tem gente que critica o Mano Menezes por ter jogado naquela forma no segundo tempo, com um a menos? Pessoas queriam que ele fizesse o quê? Com um a menos num clássico, ganhando de 1-0, vão pra dentro deles? Até eu que gosto do futebol ofensivo tenho que reconhecer que não tinha jeito. Foi muito bem, fez o beabá ali de quando você tem um jogador a menos, manteve duas linhas de quatro, deixou o William sozinho lá na frente. É o que tinha que ser feito. O Cruzeiro continuou eficiente na marcação. O Atlético teve a posse de bola, girou, se manteve no campo de ataque, rodeando a área do Cruzeiro, mas faltou o famoso poder de penetração, faltou drible, um passe mais decisivo. O Atlético até teve certo domínio, o que seria quase que obrigatório e natural, tendo um jogador a mais.
mas não teve aquele poder criativo natural ao time do Atlético. Eu até disse no início da jornada pela Itatiaia que o Corinthians é o time que melhor defende no campeonato e o Atlético é o time que melhor ataca. E eu mantenho essa opinião. Acho que no todo do campeonato o Atlético ainda merece esse título. A frieza dos números aponta o Palmeiras hoje como o que mais ataca. Não, o que mais fez gols, né? Não, o time que mais ataca. O melhor ataque é o Corinthians. O melhor ataque é o do Corinthians. O Palmeiras hoje, a frieza dos números mudou dessa rodada agora. Mas analisando o seu ponto de vista, eu também acho muito interessante. A bola do Atlético, a todo momento, ela está na área do adversário. É bom você falar isso. Até uma parte que eu também destaquei na rádio é o seguinte: essa distância já foi maior. Nas últimas rodadas, essa disparidade do ataque do Atlético perante aos outros diminuiu. Inclusive com relação ao do Corinthians, não só ao do Palmeiras. O Corinthians melhorou seu ataque, deixou de ser aquele time só burocrático que só defende, e o Atlético teve uma leve queda ali, em geral, no seu poder ofensivo. Mas ainda assim, entre prós e contras, contando o campeonato inteiro, eu acho que o Atlético ainda tem vantagem em termos ofensivos e o Corinthians ainda tem vantagem em termos defensivos. E eu estou falando isso por quê? Porque ontem, no segundo tempo, o Atlético não mostrou essa volúpia, essa qualidade no ataque que apresentou ao longo do campeonato. Atacou, mas sim, pressionou, o Cruzeiro ficou lá atrás. O que eu estou querendo dizer é que não foi aquela loucura, aquela intensidade, chances dentro da área, o Lucas Prato finalizando, jogador driblando, não foi esse tipo de ataque. O Cruzeiro se defendeu muito bem e a gente fala da arbitragem no momento em que o senhor quiser. Daqui a pouco. Graças a Deus que você não começou a falar de 4-3-2-1. Porque ontem já tem uma confusão desgraçada. Não me faz rir, não. Ô, Dimara, me diz uma coisa, aliás, uma discussão ótima. A discussão, eu queria mandar um abraço do PVC, que esteve do meu lado, como um amigo, e esteve do lado dele também, né? Porque a gente representa o mesmo... Claro. Ô, Dimara... O que você está rindo? Você pode criticar a gente não pode reverter, claro, não? Pode, pô. Eu sou casca grossa. Olha aqui, ô, Dimara, eu gostaria que você falasse do jogo. Dentro do que a gente falou na Band News hoje mais cedo, a impressão que a gente tinha é de que a qualquer momento, quem errasse ali, o jogo estava morto. Né? Seria um placarzinho magro de 1-0 e tal, só que os dois erraram em lances capitais, o jogo empatado. Você acha que o resultado expressou bem o que foi o jogo ou não? Olha só, eu acho que tecnicamente não foi dos melhores clássicos, mas em termos de vontade, ela superou essa situação. E dizer uma coisa, as pessoas precisam entender, você se defender e armar um esquema tático defensivo, como o Cruzeiro fez ontem, também é uma forma de jogar. E muitas vezes a gente elogia vários técnicos internacionais porque eles fazem esse tipo de situação, mesmo a gente gostando de um futebol mais ofensivo, e talvez a gente não valorize tanto a forma como os treinadores brasileiros também fazem isso. E o Mano fez isso muito bem ontem. Como disse o Cadu, principalmente com o homem a menos, era muito complicado para ele. Ele queria que acontecesse o quê? E vou dizer outra coisa. Também, acompanhando o Cadu, e ele disse ontem na Itatiaia que não dava para prever a situação da entrada do Patrick, né? Como é que a gente ia prever a situação. Mas aí, e eu acho que no decorrer do jogo foi errado, né? A entrada tinha que ser a do Dátulo, na opção do Levir. Mas por que não mudou? Né? É isso que, às vezes, a gente cobra muito do Levir, essa história. Você está vendo que a formação não está dando certo, você está vendo que está faltando a bola longa, você está vendo que está difícil de você passar por uma retranca absoluta do seu adversário, você está vendo que você está errando muito passe, você está vendo que as jogadas não estão saindo, por que não mudar mais rápido? E o Dátulo nem foi a primeira opção de mudança dele, que acabou sendo o Carlos a primeira mudança de opção, a primeira opção de mudança dele. Então, assim, são situações que o clássico envolve por nervosismo, por acreditar muito no grupo, por ter do outro lado um adversário que pesa muito, como era o caso do Cruzeiro em relação ao Atlético, que é o vice-líder da competição. Então, são situações que o clássico impõe. E dentro disso, eu acho que as duas equipes brigaram muito pelas situações de jogo. Em que pese o fato de, em algum momento, ter ficado burocrático, meio chato, naquelas tentativas, acho que o Atlético teve os jogadores que normalmente fazem a diferença, não fazendo. Para mim, o Rafael Carioca ontem, que é o cara líder de passes absolutos desse campeonato brasileiro, na forma, no jeito, nos acertos, o Atlético errou passe demais.
Claro que você tem que contar com uma marcação forte do Cruzeiro, claro que você tem que contar com uma retranca que foi feita e houve essa retranca, mas dentro da qualidade técnica de jogadores como Luan, como Rafael Carioca, a gente não viu esse diferencial em campo. E acho que isso também pesou pelo lado do Atlético. As situações de arbitragem que a gente vai discutir depois, elas influenciam diretamente no sentido da continuidade do jogo. Mas eu acho que pelo futebol apresentado, pelo que cada equipe, e eles se alternaram no jogo, sim. Teve um momento em que o Cruzeiro pressionou mais, até na formação diferente com o William, que é uma coisa que a gente discutiu aqui na sexta-feira, e que poderia ser feito. O Mano assistiu o programa, eu falei, ele não obedeceu. Eu acho que foi uma inovação, foi uma outra forma de jogar, foi um jeito que surpreende. Senão o Everton quebra a câmera. Mas foi falso 9. Fala falso 9, quebra a câmera. Mas foi. Né? E que era uma situação e que aconteceu. Então, eu acho que, desse ponto, eu acho que o Mano foi muito inteligente no jogo. Bom. Deixa eu ouvir Eduardo Panzo. Eduardo Panzo foi o homem que inventou o mau humor, né? Ainda sobre o jogo, o Mano tem uma especialidade que todos já conhecem, que é a especialidade de armar times compactados, não é? E aí o que acontece? De repente você vê o Luan não rendendo, o Giovanni Augusto não rendendo, o Lucas Prato no meio dos zagueiros também figura nula na partida. No geral, isso dá ao Cruzeiro uma condição, de repente, da gente olhar e falar, bom, deveria ter saído como vencedor ou não? O placar e o jogo representou exatamente o que você imagina, o empate foi o melhor resultado. E aí? Ô Everton, essa questão de justo ou não, isso é complicado de falar. O Atlético pecou individualmente. O Atlético teve jogadores, a parte individual, que não renderam e o Cruzeiro, a maioria, rendeu. Você citou aí alguns, Rafael Carioca, os dois laterais do Atlético erraram tudo que tentaram no jogo. O Marcos Rocha, até o lateral que ele sabe bater, ele conseguiu errar um. A bola escorregou da mão dele. A dupla de zaga do Atlético, mal. No setor ofensivo, Giovanni Augusto talvez tenha feito o pior jogo dele com a camisa do Atlético nesse campeonato, apesar de ter provocado uma expulsão. Você falou dos laterais, só uma observação, que foi até o Caixa que notou ao longo da jornada. No segundo tempo foi o Alberto Rodrigues que narrou, mas o Caixa comentou com a gente lá. Ele destacou e ele teve razão. Depois eu revi o jogo. O Douglas Santos cruzou 300 bolas nas costas do adversário. Os dois laterais muito mal. O Luan mal no jogo. Aí eu já citei vários jogadores do Atlético que não foram bem. Patrick muito mal. O Vitor, que eu não considero que foi um frango, igual muita gente disse, mas foi uma falha, porque foi um chute. Aliás, foram 4 falhas no mesmo lance. A falha do Patrick, que a bola ia para o meio de campo, ele volta com ela para a área. A falha do Gemerson, que perde na cabeça para o Alisson. A falha do Leonardo Silva, que chega atrasado na disputa de bola com o William. O chute sai mascado e o Vitor aceita. Você fala também, falha do William que chutou mal, mas a bola entrou mesmo. Saiu mascado. Ontem, pela primeira vez... Você está falando só de falha, pô. Você não reconhece nada do Cruzeiro? Ontem, pela primeira vez, eu concordei com o Carlos Alberto Oso uma coisa. Foi um gol parecido com aquele do Uruguai na Copa de 70, em que o Félix aceita o tipo de bola chutada. Mas se nem isso ele falasse certo, ele estava lá jogando. Até que enfim... Ele estava lá no jogo, né? Ele viu de perto. O empate, para mim, acabou sendo justo, porque o Atlético foi um time que procurou mais o gol. Agora, a Admara tem razão. Sei quando você joga recuado, muita gente fala, o Cruzeiro jogou igual ao time pequeno. Lógico que não, gente. Você achou que o Atlético procurou mais o gol? Achei. As melhores chances foram do Cruzeiro, Panzi. Deixa eu acabar de explicar. O Atlético procurou melhor o gol, só que o Cruzeiro jogou bem. Você diria que o Atlético propôs o jogo? Não vou falar isso porque ele não gosta. O Cruzeiro jogou bem na medida que aproveitou os erros do Atlético. E o Cruzeiro esperou para jogar por uma bola? Gente, deixa eu falar, porque todo mundo falou que foi uma beleza. A hora que eu falo, todo mundo dá palpite. Mas você tá falando... O Cruzeiro... Você não reconhece nada do Cruzeiro, O Cruzeiro conseguiu o gol em falhas do Atlético. O lance do Alisson, que ele saiu na cara do Vitor, foi uma falha do Rafael Carioca. O lance do pênalti no William foi uma falha do Gemerson. Isso não é demérito do Cruzeiro, não. O Cruzeiro aproveitou, gente. A zaga, as poucas vezes que o Cruzeiro falhou no jogo, o Atlético não conseguiu aproveitar. Isso não é demérito nenhum. E eu posso entrar na seara dos lances duvidosos? Daqui a pouco. Não posso, não? Calma. Então, essa questão de justiça ou não, isso é muito relativo no futebol. O clássico foi muito bom. Independentemente de ter sido tecnicamente abaixo um pouquinho, mas quem estava no Mineirão ontem, gente, o jogo foi bom demais. Não foi nada. O final foi eletrizante. Não, o jogo foi bom demais o tempo inteiro. Você estava no Mineirão? Estava no Mineirão. Quem estava de pijama em casa não achou nada, porque está lá olhando. Não, mas você está mandando recado para quem? Pra você. Você, eu estava individual. Estava lá individual. Aqui. Mas por quê? Qual que é a diferença? Estava lá fazendo uma costela individual. Não, qual que é a diferença? O Everton acha que Belo Horizonte
tem dentista, não tem cara que olha o pneu. Vamos falar, não tem. Para quem estava no estádio, falar do foi jogo. bom demais. Você sentiu a sintonia do torcedor. A torcida do Cruzeiro no segundo tempo fez um espetáculo que eu poucas vezes vi. Foram 20 minutos cantando sem parar um segundo. Eu tive que sair lá comprar uma água porque eu estava ficando com o ouvido enchendo o saco já. Abraçou o time, a torcida do Cruzeiro, a partir do momento que o Mena foi expulso, ela entrou em campo e igualou as coisas. Parabéns ao torcedor do Cruzeiro. Agora, diga. Não, você está falando demais. Diga. Você está falando demais. Há possibilidade de algum dos três reconhecer que o Cruzeiro jogou bem? Jogou Mas muito. eu reconheci o Cadu. Cruzeiro muito muito obrigado. mais eficiente que o Muito Atlético. obrigado. Muito mais. Cruzeiro Muito mereceu mais. ganhar o jogo para você, não. O Atlético mereceu ganhar. Qualquer um que vencer seria justo. Então, o empate foi o melhor resultado, na sua opinião. Na sua opinião, de forma sucinta. Em termos de tabela, foi uma exige. porcaria o resultado. O Cruzeiro mereceu vencer o jogo? Acho que o empate ficou de bom tamanho. Ô, Everton, você não pode, coletivamente, o Cruzeiro funcionou bem dentro da sua proposta. Vocês estão com medo mas de não se tem expor? jeito. Não é isso, Everton. Tanto que eu falei eu que reconheço o méritos do Cruzeiro, mas ao mesmo tempo, o Mena prejudicou o time do Cruzeiro. Né? O Mena foi bem expulso. E mesmo não tendo sido... Pois é, mas o Mena é humano que não sacou o Mena do O Marcos Rocha foi pro intervalo com o amarelo e voltou e não foi expulso. Você não pode... A culpa é do Mena Mena. é um jogador experiente. O jogador ele tem que ter um mínimo de responsabilidade. Não tinha o que fazer ali, não. Tinha, ele deu bote meteu um errado. carrinho daquele? Meu Deus do Ele céu. errou. Mas Mas outra coisa, mérito do atacante. no primeiro tempo, a atuação do Mena já estava pavorosa. E o Mano Menezes colocou ele por ali porque marca melhor, seria importante para bloquear o lado direito do Atlético, então acho que ele teve um raciocínio correto, só que o Mena não correspondeu, não só em termos comportamentais, né, psicológicos, de ter sido doido e ter sido expulso. Tecnicamente, a marcação dele foi pífia. Ele não correspondeu o que é o grande rótulo dele. Você marca bem e não ataca bem. Ele nem atacou, porque isso ele não faz mesmo, e na marcação ele foi muito mal. Muito mal. E não é culpa do Mano Menezes, não. O cara é de seleção chilena. É experiente. Se você for tirar todo jogador que está com amarelo... Eu vou explicar. O jogador tem que ter o mínimo de responsabilidade. Claro. O Marcos controle emocional. O Marcos Rocha foi pro intervalo amarelado. Exatamente. Voltou e não foi expulso. Controle emocional. Tem que ter no jogo desse jogador experiente. Nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando do Marcos Rocha, se fosse o Pará, para falar do mesmo de um jogador da mesma posição, se fosse o Pará... Matavam ele. Que é lateral esquerdo do Cruzeiro, poderia ele ter jogado. Nosso querido ouvinte até mandou ali uma pergunta a respeito disso, sobre a saída do Pará. O ouvinte é da Itatiaia. E respondendo, não somente, hein, daqui a pouco, né? Sabe o que acontece? É verdade. Vou bem lembrar. Eu vou explicar para vocês, vocês estão com medo de falar? Eu vou explicar para vocês por que eu acho que o Cruzeiro mereceu o jogo. Primeiro, o Vitor não foi o nome do jogo? Sim. Defendeu um pênalti nos minutos finais. O Cruzeiro poderia ter vencido o jogo. Poderia, claro. Esse lance do Alisson aí, o Vitor foi fundamental. Teve um outro lance em que o Charles também, um pouco pela direita, deu um chute à direita do Vitor. Então o Cruzeiro teve as melhores chances do jogo. Isso é fato. Efetivo. Então, se o Cruzeiro se defendeu bem a ponto de anular algumas peças do Atlético e se teve as melhores chances no jogo, o Cruzeiro mereceu ganhar o jogo. E, além de tudo isso, nós vamos falar daqui a pouco da questão da arbitragem. Aí vai feder caburia. Mas antes eu tenho um recado para dar. Vamos todo mundo acalmar, porque agora o recado é muito importante. Mas eu preciso que vocês voltem para cá. Muito bem. Porque se não mostrar o colchão, não adianta. Então é o seguinte... Muita atenção, você aí de casa que sofre com dores musculares, lombares, está acordando cansado todos os dias, tem sérios problemas de coluna, como lordose, cifose, escoliose, ou até mesmo hérnia de disco. Gente, você precisa conhecer o Colchão Oriental J2000 e melhorar de uma só vez sua qualidade de vida. Só ele possui diversas terapias comprovadas em todo o mundo e por órgãos competentes no Brasil e no exterior há mais de 25 anos que médicos e fisioterapeutas indicam o Colchão Oriental J2000. Já são mais de 2 milhões de usuários satisfeitos. E é muito fácil adquirir, é só ligar o 0800 038 2000. Inclusive tem mais um depoimento aí. Põe na tela aí, menino capeta. Meu nome é Marilane, sou usuária do Colchão Oriental, tinha um problema sério de coluna, dormia basicamente sentada. Hoje, após o uso do produto, me sinto muito bem e recomendo a todos. Tá
Tá vendo só? Tem que fazer como a Marilane, né? O colchão é sensacional, ela comprou e está feliz, então não perca mais tempo, faça igual. Aliás, a senhorita Marilane já comprou 3. Basta ligar 0800 038 2000 e agendar uma visita sem compromisso. Aproveite a promoção, na compra do colchão, você ganha uma cama box e um edredom lindíssimo. Melhore sua qualidade de vida agora, acorde disposto todos os dias, ligue 0800 038 2000 e vá de Colchão Oriental J2000. Quem dorme bem, vive mais muito melhor, hein? Muito melhor. Olha aqui, e a arbitragem? Será que dessa vez agradou? Com a resposta, os 2 comandantes das equipes. Veja aí. Gostaria de ressaltar que quando voltei, tinha feito um pacto comigo mesmo de não falar de arbitragem. Mas me preocupa um pouco, na medida em que vi uma penalidade máxima na quinta-feira no Maracanã, que parecia um golpe de judô e que não foi marcada para a gente. E hoje vi um soco na bola no primeiro tempo e novamente não foi marcada a penalidade máxima para a gente. Queria chamar a atenção porque não dá para você ficar aceitando erros absurdos, né? Quando nós erramos absurdamente, somos cobrados por isso. Quando os jogadores erram, são cobrados pelos seus erros. E eu acho que a gente não pode deixar de dizer que não está satisfeito com esse tipo de postura, porque isso muda a história de um jogo de futebol. Eu acho que essa parte da lambança da arbitragem, acho que já passou, se Deus quiser. Tá? Já passou, foi nesses jogos para trás. Agora nós temos que recuperar os pontos que nós perdemos. Então a gente tem que focar mais dentro do jogo, assim, evitar um pouco a arbitragem. Os comentários, que não foi pênalti, que já foi fora da área, mas, sabe, isso são coisas muito difíceis de decidir. A pior situação para decidir no futebol não é do técnico, não é do repórter, não é do torcedor. Acho que a pior situação para decidir é a do árbitro. Ô, Levi, a banca paga e recebe, mas quando a banca vai pagar é bom, mas quando vai receber também tem que falar, né? Agora, nem sempre paga e recebe, né? Não pode esquecer, não. No caso de ontem, eu já vou expor a minha opinião aqui, se é que ela tem alguma relevância. Para mim foi pênalti do Léo Silva e para mim esse pênalti, a princípio eu achei que teria sido fora da área, mas ainda cruzando a linha da grande área, ainda há um contato, pênalti e Zé Fini. Gostaria de ouvi-lo. Você acha que foi pênalti nos dois lances? Nos dois, não é em um só, não. Eu discordo dos dois. Você discorda dos dois? Dos dois. Meu Deus. Primeiro. Então, peraí, vamos por partes para ninguém atropelar ninguém. Isso é importante. Primeiro eu queria que o Genta, o pessoal lá de cima, depois separasse a imagem da bola na mão do Léo Silva. Vamos começar então com esse lance, Genta? Na tela, capeta. Até para eu conseguir colocar e paralisasse. Eu queria que paralisasse no momento que eles cabeceiam. Não sei se vai ter essa... Não, para mostrar por que eu acho. Olha lá, Léo Silva e Manuel fazem o mesmo movimento. Léo Silva com o braço esquerdo levantado, Manuel com o braço direito. Para você cabecear a bola, você não tem como você cabecear com o braço preso ao corpo. O mesmo movimento é feito pelo Léo Silva e pelo Manuel. Pegou no braço do Léo Silva como poderia ter pego no braço do Manuel. Não, o zagueiro assumiu o risco. Aqui assumiu o risco, não existe isso, não. Existe sim! É bola na mão e mão na bola. Até existe isso, mas nesse lance não existe. Essa recomendação esdrúxula do senhor Sérgio Corrêa, que é outro esdrúxulo, ela está confundindo todo mundo. Existe bola na mão e mão na bola. Isso foi bola na mão. Se ela bate na cabeça do Léo Silva e vai na mão no Manuel, seria bola na mão. Essa interpretação. Pra mim, interpretação. A minha é igual a do árbitro. Os dois lances. Vamos falar só desse. O árbitro acertou. E o outro lance, o do pênalti no Willian, rapidamente, esse eu vou falar rapidinho. Eu acho que, vendo pela primeira vez, eu marcaria o pênalti. Peraí, para. João Kleber, fala. Então, beleza. Vamos para esse lance primeiro. Bela sugestão, Ido. Muito obrigado. Vamos falar desse lance aí. Beleza. Para mim, ele assume o risco. Ele abre o braço, levanta o braço. Toca no braço para cabecear, Everton. Qual que é a diferença desse lance? Qual é a diferença desse lance? Não, isso é futebol, qual a diferença desse lance para o lance contra o Grêmio? Eu vou falar, qual a diferença desse lance para o lance contra o Grêmio? Eu vou te mostrar a diferença. Bola na mão. Aqui, ó, passa para cá. Por favor, passa a câmera para cá. Nesse lance, os dois sobem de cabeça, eles estão próximos um do outro. O movimento é o mesmo. mesmo. Leonardo Silva sobe de cabeça, ele fura a cabeçada, o braço está assim, a mãe vai e pega no braço dele. O Eraso, ele está mais longe do lance. Levanta e faz, deixa eu ver. O Eraso pula,
e faz assim, ó. Ele levanta e vai assim, Léo Silva longe tá da com o braço bola e estendido, faz assim. Igor. Manuel também, é movimento da Leonardo, cabeçada. é impossível Mas a bola cabecear. tocou na mão, foi do Léo Silva. O que tem o Manuel tá com o braço tocou levantado? na mão. Você falou perfeitamente, não foi a mão que tocou na bola. Ah, tá, tudo bem. Então, então esqueça. A mão tocou na bola. foi a bola que bateu na foi mão na do Léo Silva. Ô, Éver. Ah, os dois saltaram. Ok, os dois saltaram, mas a bola bateu na mão do Léo É Silva. impossível cabecear com o braço colado ao corpo. Everton não joga uma coisa, bola, não nunca jogou existe bola. isso. Não existe isso. O lance do Eraso não foi um lance de cabeçada. Ele estava mais longe da bola, o que faz diferença, inclusive segundo os árbitros que interpretaram o lance depois. Para mim não foi pênalti. Agora, claro, a gente fala um brincando com o outro aqui. Uma coisa que é importante destacar. Eu respeito demais quem acha que foi pênalti. Olha lá. É um lance difícil. Olha lá. Manuel, o movimento é igual, a mão Deixa eu direita falar dele. uma olha lá, coisa ó. aqui, sério. É um lance dificílimo. E uma coisa que, assim, deixa chocado. Não sei se deixa chocado, porque na verdade a gente já espera isso, mas é um lado negativo do momento que o Brasil vive. A intolerância das pessoas com opinião diversa na política, né, que é uma coisa muito mais importante do que o futebol, acontece também nesses lances de futebol. Eu respeito demais quem acha que foi pênalti. O grande problema é o seguinte, eu acho que não foi. Aí chega no meu blog, o cara acha que foi e te xinga até a 9ª geração falando que é impossível achar que não foi pênalti. Eu queria convidar essa pessoa a ver, por exemplo, no site da ESPN, a interpretação do Salvo Espírito. Ah, mas você quer a última palavra, Edu? Que é ex-árbitro e que falou a mesma coisa que eu falei durante a transmissão. E eu não copiei porque eu falei primeiro. Não. O programa dele Mas foi ele não é a verdade. última palavra. Eu estou mostrando que não é impossível. Última Eu estou palavra, Renato falando... Maurício É o Renato Maurício Prado, Você também domingo às fala 9 da de todas noite. as televisões e rádios, mas da nossa você não pode. Aí falar de você na rádio não pode também não, né? Aí você fica bravo. Você pode. Corta o Cadu pra mim aí, que o Cadu já falou demais. O argumento que eu utilizei na transmissão é que foi um movimento natural. É o argumento que é a orientação dada para os É o árbitros. mesmo movimento que o Manuel faz. Que é o que ele falou depois, o que o ex-árbitro falou depois do jogo. Movimento natural, cabeçada. Agora, acho que é um lance complicado, sim. A arbitragem está complicada demais com essas orientações que ninguém sabe o que é para dar. E acho plausível, aceitável achar que foi pênalti. Eu não marcaria. Para mim, não foi. Gostaria de ouvi-la, Dimara, por gentileza. Vamos deixar, eu gostaria que vocês se equilibrassem um pouco. Vocês estão um pouco fora do eixo hoje. Dimara, só você falando. Olha só, até pelas novas determinações da CBF, aquilo que foi conversado com os árbitros e de tudo que a gente acompanhou, e eu ouvi todos os comentaristas de arbitragem, é interessante que até na hora do lance, em canais diferentes, você ouvia os árbitros com opiniões diferentes, até por essa orientação. E dentro dessa orientação que a gente aqui já cobrou milhares de vezes em relação às situações vividas pelo Atlético, em situações vividas nos jogos do Corinthians e por aí vai, todos os erros de arbitragem que a gente já viu, eu marcaria pênalti e acho que foi pênalti pelas novas determinações. Já disse que essa situação de mão na bola, bola na mão, deixou cada vez mais confuso quem interpreta, quem está no jogo, os jornalistas, os torcedores e tudo, mas pelas novas determinações da CBF, foi pênalti. Tá. Não, veja bem. Você Sim, pode achar veja que bem. foi pênalti. Veja Mas bem. não é que de acordo Veja com as bem. novas... Tanto que Vamos o para o juiz... novo lance. A FIFA pede uma coisa, a CBF manda fazer outra. Vamos para o a novo lance. interpretação. Então a Dimara acha que foi pênalti, eu também acho, vocês 2 a dois 2. acham que não. Tá certo, Vamos para o árbitro, próximo lance, por Empatou. gentileza. Próximo lance na tela, exatamente o lance do pênalti. Olha aí, para mim, a princípio, antes de assistir ao replay, eu imaginei que teria sido fora da área. E quando você começou a falar isso, ele vendo o criticou lance, você. revendo o lance, para mim foi muito pênalti. Por quê? Nossa, isso é muito... Porque se o contato começa fora da área, mas se estende, e como a gente está vendo agora, ele se estendeu para dentro da área, pênalti. A FIFA, pelo menos pede, né? Porque aqui a CBF não atende. Então, pênalti, esse pênalti aí, pedido pelo William, gostaria de ouvi-la. Primeiro você, Dimara. Não, para mim não foi pênalti. Pra Eu você tive não até foi. na primeira impressão que realmente tinha chegado na área, mas acho que é um lance dificílimo para o árbitro. Esse aí eu acho que realmente tem aquela história do erro mesmo, da interpretação, enfim, das dificuldades que ele teve. Você não viu pênalti nesse Não lance, vi Dimara? pênalti. Você está com Não vi lente? pênalti. Tô. E sou Não míope e parece. tô de lente. Não foi pênalti. Eu não achei pênalti também, não. Você também acha que não foi? Não, e eu tô de lente. Mas uma coisa que eu não vi ninguém falando, eu acho que ele poderia ter sido expulso, Gênesis.
Não, mas essa é outra história. Estamos falando do lance do pênalti. Mas é o mesmo Não, foi pênalti ou não? Para mim não foi pênalti. Você não foi. Poderia ter sido expulso, mas para deixar claro, não faria diferença nenhuma. 45 segundos tempo, jogar não com ia a mudar menos, não ia mudar o jogo. Para você foi pênalti ou não? Eu vou muito pelo seu comentário, só que é o contrário. Não. Na hora que aconteceu o lance, para mim foi pênalti. E depois vendo o replay, eu acho que não. Por isso eu acho que não tem como questionar o Voaden nesse lance. Você sabe o que acontece? É impossível questionar o árbitro nesse lance. Sabe E para você acontece? pirar, eu vou citar de novo o Salvo Espino. Eu assumo o meu bairrismo, meu popularesquismo, é assim que fala? Popularesquismo? Eu assumo. Para um cara popularesco, sim. Para um cara popularesco como eu assumo. E assumo o meu bairrismo. Se fosse Atlético ou Cruzeiro contra Flamengo, Corinthians e esses lances não fossem dados, estaríamos aqui hoje execrando a arbitragem. Mas como é um clássico, mas como é um clássico, o medo da exposição às vezes leva a você ter que tomar uma posição que de repente não desagrade tanto. Falar que os dois não foram pênalti, você acha que não rendeu nenhum xingamento para mim, né? Não, mas muito medo de exposição. O cômodo seria falar, não, um foi e o outro não foi. Você é meu discípulo, você tem a casca grossa, então muito obrigado. você pode. A má vontade de vocês nesse lance do pênalti está demais para mim. Deixa eu só falar uma coisa. Na interpretação da regra, você está corretíssimo. É isso mesmo. Se a falta começar fora e terminar dentro, é pênalti. Até tem que explicar bem isso, né, Igor? Tem que explicar bem o seguinte. Se ela continuar se estendendo, se você empurrar o Alisson no meio campo, o William no meio campo, ele sai correndo e cai na área, não é pênalti não. Sai rolando. É bom deixar a sua interpretação está correta. Eu acho que não foi pênalti porque eu vi numa imagem ele soltando antes de entrar na área. Eu acho isso. A imagem que está da câmera na lateral de lá, ela mostra que ele solta antes de entrar na área. Por isso mas olha, mas a nossa câmera, olha lá, puxando a camisa com o pé sobre a linha do ar. Por isso eu estou dizendo, o Voaden apitando pênalti, não tem como questionar o Voaden, porque olhando daqui, dessa câmera, é pênalti. Mas quando você olha da outra, não é. Eu acho que, eu vou citar mais uma vez o Salvo Espínola, que também mostrou essa imagem. Foi na imagem dele que eu vi, destacada ali, que a interpretação justamente é essa. Se continua e faz o pênalti dentro e faz a falta dentro, é claro que é pênalti, mas ele soltou também, falando esses termos, fora da área. E não estou copiando, não, porque na transmissão eu falei ao vivo, antes dele, o programa foi mais tarde. Eu só estou citando porque é um comentarista de arbitragem, para o povo encher menos o saco. Um comentarista de arbitragem, de São Paulo, de outro lugar. Por que fui lá de São Paulo? É porque não tem ligação com o clássico. Qual é o problema falar do Salvo Espínola, a gente concordar com ele, se você lambe a bota do Godoy? Não, o Godoy é isso, aqui. O Godoy é aquilo. Você lambe o chão que ele pisa. O que tem gente concordar com o Salvo Espínola uma vez? São coisas distintas. Mas para mim o Godoy não é a última palavra. Vocês colocam aqui como se o Salvo Espínola fosse a última palavra. Bom, vamos ver. Citamos como exemplo. Peraí que eu estou falando. Peraí. Teve polêmica no jogo? Teve, mano. Mas se o Salvo Espínola falar o que ele falar, tá para agregar no comentário. Agora você pega, por exemplo, nós não temos comentaristas de arbitragem. Uma pena até não ter, precisamos contratar. Que é bom que você passa pro cara, meu filho, se vira aí que a gente comenta o jogo. Não fala mais vamos contratar. Lá no seu Chico Garcia que faz esse tipo de comentário. Agora, eu esqueci o que eu ia falar. Tá vendo? Sabe por quê? Você está nervoso. Não. Cara, eu não entendo a má vontade. Você está nervoso. Eu não entendo a má vontade. Foi pênalti claro. Para você foi. Para todo mundo, só não vê quem não quer. Eu marcaria. O primeiro lance eu marcaria pênalti. Mas você falou que não foi, agora já é. Mas aí você Vendo o replay, eu acho que não foi. Mas na hora eu marcaria. Por isso que eu não julgo o Voaden. Não tem como criticar o Voaden nesse lance. Só o fato de dar essa divergência toda, de certa maneira, já é como se diz, uma absorção ali para o juiz. Mas para mim, nos dois lances, então, o Voaden... eu acho que dá para entender o fato de não ter marcado o primeiro. Eu acho que ontem a gente teve uma ótima arbitragem, os dois auxiliares muito bem também, não tem o que falar. O Cruzeiro é que não acha isso. Tem todo o direito. Quem foi representar o Cruzeiro lá é o Sérgio Rodrigues, um cara competente, muito inteligente, capaz, eu mesmo discordando, acho que o Cruzeiro não foi prejudicado em nada, pelo contrário, foi até beneficiado com esse pênalti no final e o Vitor acabou salvando na coletiva, ele citou a questão do Maracanã, com razão, Maracanã, Paulo André, ele citou a questão de ontem também. Ele poderia ter citado de Campinas também.
Eu não sei, ele comentou alguma coisa, mas foi no momento Eles que a gente estava chegaram a começando a reclamar assistir. também de um outro com o Léo Silva, na sequência mais ou menos desse lance, e aí com o William, e não com o Manuel. Aquele ali não teve nada. Não, Eu acho que ele na não. hora já Viagem, ninguém resolveu. reclamou. Não, mas é a questão. nem sei qual que é. nem O eu. lance foi na sequência. Léo Silva e William. Léo Silva e William. Mas esse Famoso aí toque não de teve mão. nada. Só que aquela história que a gente está falando, dessas novas determinações, deixa todo mundo muito confuso. Então o torcedor está confuso, quem faz o jogo está confuso, todo mundo está E confuso. o problema. Não, mas aí você entrou numa questão interessante. Porque. Não, mas eles são ruins. Eles são ruins, mas Não, como erram, hein? Ruim é o Sérgio Corrêa. Mas como erram, hein? Porque aquele gol lá do Havaí, lá, meu Deus do céu. Aquilo, gol da virada. Pois é, mas é um deles, Edu. É um deles. Eu posso agregar Ele uma faz coisa tudo. do telespectador que era interessante? O cara mandou uma ali que é legal, discordando do que eu falei, mas de um jeito inteligente, eu acho que vale a gente colocar aqui. Eu não peguei o nome, mas ele falou, não seria a mesma coisa daquele lance do carrinho, Corinthians Sport, em que o cara vai, teoricamente, para alguns seria um movimento natural, ele corta a trajetória da bola e foi pênalti. Eu acho interessante para o debate. Eu acho que o carrinho, o movimento não é tão natural assim. Eu já acho que é mais do que cabecear. Não. Eu acho que aquele lance não foi pênalti. Porque o cara do carrinho, você não dá um carrinho com o braço assim, ó. Entendeu? Isso não é natural. Se fosse E você vai aqui, pro carrinho, né? seria outra Foi o que coisa, aconteceu, embaixo. Mas ele deu... Não. O cara do esporte foi em cima. Você não é natural você dar o carrinho com o braço para cima. erguido. Né? Ele bloqueia um cruzamento porque ele dá um carrinho com o braço para cima. Então, para mim, foi pênalti. Deixa eu chamar... O pulo para cabecear é natural, você tá com o braço, não é nem acima da sua cabeça. Não. Ele não estava com o braço aqui, ó. acima da cabeça. Ele estava com o braço aqui, ó. Aqui. Ele tentou cabecear. Ele furou a cabeçada e pegou aqui. Se isso for pênalti... Mas ele assumiu... Toda hora pegar na mão da bola. Mas vai o ser Léo pênalti. Silva assumiu o risco. Que risco? Ele vai Porque pular assim agora, então, igual um cotô. Não, é que vocês ficam fazendo um teatro danado. Eu não gosto de teatro. Deixa eu chamar a Kika, porque eu preciso ouvir agora a opinião do torcedor. Kika Branco, tudo bem, Kika? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde Kika a Branco, todos. né? Hoje fazendo jus aí. Isso. A Josilene Rezende diz que o empate foi mais que justo. Foi um clássico para cardíaco. A Yara Cristina foi pênalti sem dúvida. O William Douglas, a última vez que viu o Vitor defender um pênalti aos 46 minutos do segundo tempo, o Galo foi campeão. Cássio Cardoso, o Cruzeiro foi um time valente, mas foi muito prejudicado pela arbitragem. Isman Felipe, sou atleticano, mas o Galo jogando assim não será campeão nunca. E Marcos Antônio, o Cruzeiro não jogou bem, apenas aprendeu a enfrentar o atual elenco e esquema tático do Galo. Bom, foi bom você ter tocado nesse assunto, até discutido na Band News, nós discutimos sobre isso. A postura do Cruzeiro ontem foi muito parecida com a postura do Grêmio, muito parecida com a postura do Atlético Paranaense, muito parecida com a postura do Figueirense. O Atlético teve dificuldade em todos os jogos. Por quê? Eu não acho nem tanto quanto o Figueirense, não. Acho que o Figueirense foi retrancão mesmo, não queria nem saber de fazer gol. time fechado. Acabou fazendo. Agora, quando a As duas comparação linhas de é com a quatro. do Grêmio, eu concordo, e o Cruzeiro fez muito bem. 18. Contra-ataque fortíssimo, poderoso do Cruzeiro, soube aproveitar os erros do Atlético, soube aproveitar muito bem. Agora, o Cruzeiro errou no momento crucial, que foi o lance do Alisson, que ele sai sozinho com o Vitor, com o William livre, ele erra a finalização, méritos do Vitor, que faz uma grande defesa, e o erro crucial do William, que teve a bola do jogo, um pênalti aos 48 minutos do segundo tempo, quando tinha 4 de acréscimo, faltava 1 para acabar, e ele perde o pênalti, méritos do goleiro. Então, os erros do Cruzeiro de finalização acabaram fazendo com que o Clássico terminasse 1-1. A gente falava antes do programa, a gente conta 3 defesas no jogo. 2 do Vitor, o Sim. pênalti e o lance do Alisson, e a defesa do Fábio no cobrança de falta de Giovanni Augusto no final do jogo. Acabou, não teve mais. Os goleiros trabalharam um pouco, por isso o jogo foi burocrático. E isso denota um pouco que os nossos telespectadores atleticanos estão reconhecendo que o time não produziu como poderia, né? Porque Finalizou pouco. jogar quase um tempo inteiro com um a mais e não obrigar o Fábio a fazer grandes defesas, bem ou mal, acaba sendo um termômetro do que Cruzeiro também. aconteceu no jogo. Individualmente, Everton, eu gostei muito do Bruno Rodrigo. Ele falhou logo no começo do jogo, quase entregou a paçoca, uma falha clamorosa até, mas depois se recuperou. Jogou bem. E fez uma boa partida. Depois desse lance, que fique claro, porque Um lance foi que o muito Prato feio. pegou, O chutou. Prato, no início, chutou fraco. cruzado. Foi falha do Bruno Rodrigo, ele ficou hesitante, mas depois se recuperou. O Mena foi muito mal. Eu não gostei do Alisson no jogo, não só por causa desse lance. Criou algumas chances, assim, mas porque era a válvula de escape do Cruzeiro, mas errando muito. E gostei do William, apesar de ter perdido o pênalti, antes disso,
ele estava jogando muito bem, ele estava produzindo ali. Fôlego danado, né? Não, se achou. Impressionante. Se achou. William. Hoje ele passou. Hoje talvez seja o cara mais importante da linha de frente do Cruzeiro. Muito. Arrisca, vai à frente. Tanto que o Alisson não acompanhou ele. E como falso 9 ou não? Como você... Como falso Não, 9. é um homem que joga perto do gol, que chega penetrando. Não, para Então, ser deixa eu dizer macho uma e coisa. popularesco mesmo, tem que falar um palavrão no meio. Não é o homem que joga perto do gol, é o homem que joga perto do gol. Baralho. Cacete. Então deixa eu dizer uma outra coisa. O Atlético se restringe ao apoio dos laterais e essa bola cruzada para o Lucas Prato. É muito pouco. Não, se restringiu nesse jogo. Não se restringe a isso. Du, Foi nesse jogo. Du, dos jogos em que o Atlético perdeu, ele se restringiu a meter a bola no Prato. Discordo. Só que se o adversário Você tranca tá as com uma laterais... vontade com o Atlético? Espera aí, deixa eu dizer uma coisa. Discordo. Quando o adversário tranca as laterais e o Douglas, o Marcos Rocha não joga, quem joga? Você está querendo a vaga Você do vê Bragantino? quando os laterais pegam a bola ou quando o Atlético rouba a bola, você vê algum volante, como o Elias faz muito no Corinthians, entrar em alta velocidade para receber a bola? Não. Eu vejo Giovanni Augusto, eu vejo Luan, eu vejo isso que eu ia te Dato, dizer, isso que eu ia te dizer eu agora. vejo Prato. Isso que eu ia te dizer agora. Só que é o seguinte, ontem Eu vi o Michael e Suel. em outros jogos, o Atlético ficou restrito a dar a bola no Lucas Prato. E se o Lucas Prato está bem marcado, o time não rende. Tanto não rende que ninguém jogou ontem. Quem jogou bem ontem? Mas aí você está embolando mesmo. Você está falando de ontem ou você está falando em geral? Não, eu estou falando nos jogos em que o Atlético perdeu. Não, e aí eu vários- citei. Não. E aí eu citei. Os jogos contra o Avaí, O Atlético ganhou o do Avaí Grêmio. 2. Avaí não, Figueirense. Grêmio. Peraí, Grêmio, o Atlético fez jogadas pelo meio, várias no segundo tempo. E no Figueirense, então, Edu, então, isso que eu até tô o dizendo lado o seguinte, oposto, pelas porque laterais. a gente está falando que o Fábio quase não pegou na bola ontem. No Figueirense, o goleiro foi O ali no Muralha meio pegou campo. 200 vezes. O Atlético, vocês acham então que o Atlético não se restringe a jogar pelo Lucas Prato? De jeito nenhum. Pelo amor de Deus, gente. Vocês estão em outro mundo. De jeito Vocês estão em outro mundo. Quando o Prato não joga nada, o Atlético tem sérias dificuldades. Sérias dificuldades. Porque depende de uma jogada isolada do Giovanni Augusto. Porque o Luan hoje tem um futebol burocrático. Marcos Rocha não está bem. Quando os laterais não aparecem, o Atlético fica na dependência Luan de uma hoje metida tem de um futebol bola. burocrático? Não, no jogo de ontem. Ele jogou ontem, mas aí você está embolando o meio de campo de novo. não tô Porque embolando, não. ontem Você ele está não jogou. analisando ontem, juntando O tudo. Luan tá bem? Ontem no não. geral? Peraí. O Luan no geral tá bem? Para mim, sim. Melhorou muito Ó, no último no jogo anterior ele foi bem. Ontem eu achei que até no primeiro tempo ele foi bem. No Contra segundo Avaí. tempo que ele caiu. Ontem, se você quiser que ele não falar que ele não jogou tão bem, vá lá. Porque e pelo vários menos não no jogaram segundo bem, tempo ó. ele não funcionou. Mas no jogo anterior ele jogou Avaí, muito ele jogou bem. muito Mas o futebol dele teve uma queda. Os laterais. O jogo contra o Grêmio que você citou, o Luan entrou no segundo tempo jogando muito bem. Peraí, agora eu estou ouvindo aí em cima. Agora vocês estão me chamando. E só uma agora eu coisa, ouvi está todo em mundo cima. falando. Mudar O a Atlético- trajetória da bola não é pênalti. Isso não Tem nada a existe. ver, Isso isso não existe. Está todo não mundo tem mandando aquilo regra, ali. não Se tem fosse nada assim, não disso. teria nem discussão, Não porque existe. toda mão que bate muda. muda a trajetória da bola. O Atlético. Para com essa bobagem, é o último O Atlético, a minha comentarista avaliação. fala isso. Deixa eu falar aqui, que vocês não deixam eu falar. comentarista que Já vou fala falar do Tidel já. Porque falar aqui e ouvir vocês aí em cima é difícil. Então deixa eu dizer uma coisa. O Atlético restringe essa bola no prato e quando essa bola não chega no prato, ontem, por exemplo, foi um Deus nos acuda. Você está falando de ontem. Até não é óbvio, o jogo foi de ontem que foi contra o Cruzeiro. Mas você tá generalizando. Tá, não, generalizando não. Em vários jogos o Atlético tem dificuldade, porque vai na bola só no prato e tem dificuldade. Ontem, especificamente, a bola não chegou, o Cruzeiro trancou bem as laterais e a coisa só começou a funcionar depois que o Mena foi expulso. Que o Atlético conseguiu chegar mais, mas sempre com a mesma jogada. Linha de fundo, mete para a área. Linha de fundo, mete para a área. Consagrou os zagueiros do Cruzeiro. Consagrou os zagueiros do Ontem Cruzeiro. todo mundo reconheceu que o Atlético não produziu como Não poderia. Ontem foi assim. Não foi só ontem, não, bola, amigo. nem O Atlético chegada. perdeu uma classificação para o Figueirense, vocês acham normal, e não é normal. Não é normal. Entendeu? O Atlético São perdeu dois dois jogos, perdeu 6 pontos para o Atlético Paranaense, que é um time mediano, perdeu para o Vasco ontem. Ô, Everton, Corta o Cadu para mim, que agora eu vou prejudicado falar pela arbitragem. da várias hora vezes. mais gostosa do programa, que é a hora do pão de queijo Tidéus. Para tudo. Porque agora eu vou falar de um produto que está há mais de 15 anos de mercado, ou no mercado, é o pão de queijo mais saboroso e é mineiro e ele está em todo mundo. Então, por que esse produto é diferenciado? Porque trabalha com matéria-prima de primeira, mão de obra e, na verdade, toda a aparelhagem de ponta. Você tem hoje os pães de queijo recheados com requeijão, frango,
Calabresa e cheddar, que delícia! Pão de queijo recheado, esse produto é um excelente produto para ser vendido em padarias, supermercados e para servir também em casa. É perfeito. Quando você for ao supermercado, exija um pão de queijo Tidelso. Você e sua família merecem o melhor. Quer comprar pão de queijo Tidelso? Ligue agora. 31 é o código 3589-6464. Faça já o seu pedido acima de 5 quilos. A entrega é grátis na porta da sua casa. Essa promoção é válida para pessoas físicas de BH e região. Se seu endereço estiver cadastrado, a entrega é grátis acima de 5 quilos para pessoa física. Mas tem que ligar também. 313589-6464. Eu vou ali comer um pão de queijo, que minha pressão já subiu. Eu estou irritado. 2 minutos só e daqui a pouco a gente volta. Até já. Os donos da bola. Oferecimento.